Muito bem, você está no canal Contratempos e no vídeo de hoje, uma notícia que, para mim, pelo menos, não chega a ser tão surpresa assim. Mas eu confesso que eu fiquei meio admirado com os números, tá? TVs de notícias têm audiência conjunta de 248,4 mil pessoas, ou seja, se você juntar Globo News, Record News, Band News, Jovem Pan, CNN, na televisão, não é na internet, você tem uma audiência aí de 248, menos de 250 mil pessoas, o que é muito pouco. Eu já participei de lives, por exemplo, do Gaules, que bateu mais do que isso, ele sozinho, por horas, fazendo transmissão de campeonato, né? Vamos ver os números de forma mais individual, porque aí fica pior ainda, fica mais assustador ainda, tá? A Globo News de manhã chega a bater 62 mil pessoas, à tarde 129 mil e à noite 124 mil. Ela é a campeã, ela é a líder do mercado. E depois vem a Jovem Pan, que já está mais ou menos sedimentada em segundo, com 20 mil de manhã, 46 mil à tarde, 41 mil à tarde, já sedimentando, lembrando que a Jovem Pan perdeu bastante da sua audiência quando ela foi meio que, vamos botar entre aspas, obrigada a se adaptar aos novos tempos, se é que vocês me entendem. Ela era considerada uma emissora bolsonarista, e de fato tinha um certo viés pró-Bolsonaro mesmo, não tem nada de errado nisso, mas com a chegada do novo governo, a situação se estabelecendo contra o sistema contra Bolsonaro, ameaçaram inclusive caçar a concessão, obviamente usaram várias outras desculpas, várias justificativas oficiais diferentes dessa, mas o fato é que eles foram perseguidos porque eram bolsonaristas e foram obrigados a abrir mão de certos comentaristas, contratar outros, dar uma equilibrada ali, para serem aceitos, pararem a perseguição. Então ela perdeu com isso muito de sua audiência. Não sei como é que está na internet, provavelmente na internet ela é muito melhor do que isso aqui, mas eu me pergunto, diante desses números, como é que se sustentam empresas tão grandes, com tantos comentaristas internacionais, gente entrando externa, você precisa de caminhão, você precisa de link de satélite, você precisa de um monte de coisa para colocar isso no ar. Como é que isso se mantém com apenas 129 mil pessoas no pico de audiência delas, que é à tarde? E mais do que isso, esse número vem caindo. Olha aqui, se a gente pegar com referência janeiro a maio de 2023, o número caiu bastante. Olha como é que vinha a Globo News, maior audiência, 119 de manhã foi para 51 mil, 238 mil à tarde foi para 103, 253 foi para 103 à noite também, uma queda absurda e gigantesca, né? Obviamente você tem casos em que você tem picos de audiência e aí você soma na média, como os eventos do 8 de janeiro que tiveram, vocês vão ver um gráfico aqui embaixo, ó, teve um pico muito grande, isso aqui acaba somando na média geral. Se você tirar esses eventos extraordinários que não se repetem, você tem uma média talvez ainda mais ridícula do que isso. E aí eu entro num questionamento que eu sempre me faço. Essas grandes empresas têm algum futuro na era da internet? É possível se manter empresas do tamanho da Globo ou da Globo News, com tanta gente falando ali, com tantas câmeras, gente que trabalha nos bastidores, diretor, enfim. Vocês sabem que é uma operação gigantesca para manter uma empresa dessa. Será que isso se mantém na era da internet por muito tempo? O Elon Musk ele tem uma teoria de que o futuro da notícia é a notícia pessoal, né? São os indivíduos transitando pela rua, por exemplo, com seu celular, acontece alguma coisa, ele filma, ele dá a visão do que está acontecendo ali, junto com ele várias outras pessoas fazem a mesma coisa, e isso se espalha, e você tem várias fontes, obviamente todas com um pequeno viés, mas ali acontecendo na hora, você vai ter, sei lá, muitos, milhares, talvez até milhões de pontos de vista diferentes ao mesmo tempo, da mesma coisa, e você faz ali o seu julgamento do que está acontecendo com base no que as pessoas estão vendo, sem muito filtro, sem muito preparo, sem aquele viés da redação, né? Sem aquele viés que às vezes a grande imprensa tem que ter entre aspas, né? Mas quer ter para agradar determinado grupo. Então, será que essas empresas vão conseguir competir com os indivíduos? Porque, assim,
Se a gente pegar os números menores aqui, 20 mil, tava lá em cima, né? 20 mil, 15 mil, 10 mil, tem gente que bota isso na internet. Salvo engano, Paulo Figueiredo coloca isso aqui na internet de forma até constante, 16 mil, salvo engano. Então será que é possível que essas empresas mantenham ou elas vão ter que se adaptar? Ou não tem adaptação possível, elas vão simplesmente morrer? E aí o que vem depois disso? Eu acho que a tendência é acontecer o que aconteceu com o esporte. Vocês lembram que há pouquíssimo tempo atrás, alguns streamers, Cazé, Gaules, por exemplo, começaram a transmitir alguns jogos. Um joguinho de futebol aqui, primeiro era CS, né? Primeiro eram jogos eletrônicos que o Gaules transmitia. De repente ele conseguiu ali transmitir uma NBA. Por que não? Vamos transmitir uma NBA, conseguimos direito, transmitimos NBA, transmitiu uma Fórmula 1, salvo engano também. Depois o Cazé entrou nessa, conseguiu um contrato, foi transmitir jogo de futebol. E a coisa foi funcionando, a estrutura bastante enxuta. Fizeram uma empresa. Criaram uma empresa, vamos falar da Cazé TV, criaram uma empresa muito mais enxuta do que a Globo, obviamente já grande, mas muito mais enxuta, com uma linguagem muito mais, vamos dizer, dinâmica, muito mais próxima da internet, com muito mais liberdade, obviamente, e a partir da internet, a partir dessa célula, eles conseguem patrocínio, conseguem chegar até na televisão, porque hoje você não precisa ter um canal aberto, né? Hoje televisões mais novas, como Samsung, LG e outras, já têm seus próprios canais, já transmitem Cazé TV, não é na TV aberta, mas você não precisa pagar nada, né? Basta você ter internet conectada na sua televisão, você acessa esses canais. Então eu acho que esse é o futuro realmente. Talvez pequenas empresas, pequenos grupos de pessoas ali, não ganhando a exorbitância que ganham hoje os medalhões de Rede Globo, por exemplo, mas ganhando um bom salário, fazendo um trabalho que não deve nada em termos profissionais, de edição, de busca de informação, de fontes, etc., se juntando e formando novos canais de internet. Eu acho que por esse caminho, até a Jovem Pan foi, né? Ela era uma rádio e acabou transmitindo as suas programações de rádio para a TV e depois fez a TV. E também, salvo engano, o Terça Livre começa assim, né? Começa fazendo eles um apanhado de notícias, fazendo os seus vídeos, se juntando e formando um certo conglomerado. Eu acho que o futuro é por aí. E aí, graças a Deus, mais nichado, mas não só mais nichado, mais honesto na sua proposta, mais honesto na sua visão, na sua parcialidade, porque não tem nada de errado em ser parcial, desde que você anuncie, cara, olha, o meu viés é esse, eu torço assim, eu penso assim, minha visão de mundo é essa, e eu coloco ela para meus iguais, aqueles que querem ver a minha interpretação dos fatos. Eu acho que esse é o futuro, uma comunicação muito mais direta, muito mais próxima, muito mais verdadeira, perto do seu nicho, nesse sentido, né, da sua interpretação de mundo ser muito mais perto do seu nicho e ele saber que é assim mesmo e a gente saber o que pode esperar de cada um desses canais. Bom, muito bem, esse era o vídeo. Vou deixar mais uma vez aqui na descrição desse vídeo um link para um livro que eu indico, também uma lista de livros que eu indico. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal. Também eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo que o futuro é muito mais na internet, é muito mais individual ou de pequenos grupinhos, dando a sua visão de mundo, dando a sua interpretação dos fatos de acordo com o que acredita e dizendo a verdade nesse sentido de que eu tenho um lado, eu sou parcial, eu acredito nisso? Ou a Globo se recuperará, a CNN vai se recuperar também e eles vão ter uma audiência muito maior? O que você acha? Me diz aí. Convido você também a vir conhecer as nossas lives que acontecem de madrugada, meia-noite. Estou acabando uma agora, ó, são 5 horas da manhã. Estou produzindo esse vídeo para vocês, para já jogar agora no ar. Vem para cá, a gente conversa, troca uma ideia, vê as notícias do dia. É sempre muito divertido, muito plural até, a gente tem muita gente conversando. Vem aqui que você vai gostar, tá? De segunda a sábado, a partir de uma meia-noite e meia, a gente tá por aqui. Tanto no canal Força Geek lá da Twitch, como nesse canal aqui no Contratempos. É isso, meus queridos. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui.